espumas. O que implicam as nossas mudanças neste momento? Quando elas são necessárias? Por que resistimos a elas? Estamos voltados ao cultivo da mudança interior ou buscamos mais o exterior? Nós estamos em busca de uma melhora interior ou uma melhora exterior? A procura do bem material ou a procura do meu interior, a minha melhora, me espiritualizar. Alguns de nós ainda estamos muito atrasados com a questão espiritual. Nós não queremos aprender. Nós não queremos nos esclarecer. Nós queremos aproveitar a nossa vida. Nós queremos viver a nossa vida. Viver a vida material. Com o companheiro, com a companheira, com os filhos, com a família a qual foi dada para todos nós. Nós queremos viver o lado material. Outra pergunta. Nós queremos aprender, como bem trouxemos aqui, o que nos implicam as nossas mudanças? Por que eu tenho que mudar? O que me leva a mudar? Ou a minha vida está bom? Está tudo tranquilo, está tudo maravilha? Não preciso mudar nada da minha vida, não preciso de esclarecimento, nada, pois eu já tenho tudo. Uma pessoa bem de vida, família perfeita, tudo 100%. Eu não preciso de melhora nenhuma e de esclarecimento nenhum. Mas é chegado um momento que todos nós vamos passar pela dificuldade. Pois todos nós, quando chegamos na casa espírita, aprendemos a lei da ação e reação. Tudo que nós realizarmos de positivo, nós vamos, num futuro, conseguir resgatar o que nós conseguimos no passado de positivo. E tudo aquilo de negativo, a mesma coisa. Vamos ter resultados negativos. Outras questões. Existem muitas pessoas que não gostam de pensar sequer um minuto na sua vida. Eu penso, meu trabalho, minha questão financeira, adquirir outras coisas materiais para mim, como uma nova casa, sair do bairro onde eu moro. Sim, mas e a minha mudança? Meu interior, isso eu não penso ainda. Eu penso somente na matéria. Tranquilo, como nós aprendemos dentro da casa espírita, nós somos espíritos imperfeitos. Então nós temos todo o direito de aplicarmos sobre a matéria tudo o que nós quisermos. Só que nem tudo nos convém. Deus nos deu o livre-arbítrio para nós realizarmos o que nós quisermos. Só que nem tudo nos convém, por maioria das vezes. Não vamos sair na rua e sair discutindo com a primeira pessoa que passar por nós. Não nos convém. E por que eu vou estar brigando? Não nos convém nós pegarmos o ônibus de manhã cedo e discutirmos com o motorista, pois ele se atrasou 3, 4, 5 minutos. Mas é nos dado o livre-arbítrio para podermos discutir, para podermos brigar, para podermos opinar. Aí entra a questão que nem tudo nos convém. Outras questões. O que tenho a meu dispor é realmente bom para mim? É autêntico ou estou preferindo me enganar? O que quero da vida? O que estou buscando? Desejo mesmo viver o que vivo? Fazer o que faço? Pretendo continuar assim como estou? Até quando? Até quando nós sentirmos, por maioria das vezes, a dor. E é assim que nós chegamos na casa espírita. Através da dor. A dor pela perda do ente querido, a dor da dificuldade a qual nós estamos passando e nós não estamos conseguindo vencer esse obstáculo. E aí entra a doutrina espírita para nos esclarecer. Queremos nos esclarecer? Queremos nos aprofundar na doutrina dos espíritos? Queremos saber o porquê de estar ocorrendo tudo isso comigo? Por que toda vez que eu saio para trabalhar sempre ocorre uma coisa negativa? Sou assaltado, alguém discute comigo, toda vez é com frequência essas cargas negativas. O porquê disso?
Sou tão azarado? Será que Deus existe mesmo? Pois são tantas coisas que ocorrem na minha vida que eu acabo não acreditando em Deus, muito menos em Jesus. E para nós espíritas, Jesus é o guia e modelo. Questão a qual nós havíamos falado antes: o que realmente eu penso para mim? O que realmente eu quero melhorar? Dentro da casa espírita, aprendemos sobre Jesus quando nós vamos na terceira obra de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e no Evangelho traz os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Vamos ali, lemos, por vezes achamos interessante a história de Jesus, mas nós acabamos não aplicando para nós, porque por vezes acaba se tornando somente uma história. E quando nós olhamos a história de Jesus como foi realmente, nós acabamos nos revoltando. Por que nos revoltando? Jesus foi crucificado. Deus abandonou Jesus. Se Deus era Pai mesmo, por que abandonou Jesus no momento da crucificação? Por que Jesus não rebateu? Por que Jesus não brigou? Essa e outras perguntas nós vamos pensando. E por vezes nós queremos indagar em estudos ou até mesmo em reuniões de família, acabam ocorrendo discussões por opiniões diferenciadas. Às vezes o pai é católico, a mãe é evangélica, o filho é espírita, e assim entram outras religiões, outras bases, e acabam as discussões entre famílias, acabam se tornando revoltantes para aquele que pratica e acredita, e a opinião do familiar é totalmente contrária ao que pensa. Acabam as discussões, as famílias cada um para o seu lado, com a sua religião, e deu. Cada um no seu cantinho, cada um no seu quadrado. Não conseguimos unificar, não conseguimos, como diz o nosso texto, a iluminação, não conseguimos uma meta, nós não estamos conseguindo essa iluminação. Por quê? Pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa inveja, pela nossa impaciência. Mas eu não vou ficar discutindo com meu irmão sobre o Espiritismo, sobre a Igreja Católica, sobre a Igreja Evangélica. Não tem necessidade disso. Sim, nós não temos necessidade. E sempre se diz que religião nós não temos que discutir. Mas entra um grande detalhe. Quando se tem uma situação com um familiar ou algum amigo que é de outra religião, é importante que nós possamos ouvir esse irmão. Mas Johnny é muito chato, só fala sobre a religião e quer doutrinar. Vamos ouvir. Esta é a prova a qual nós temos que passar com esse amigo ou com este familiar. Aí, por vezes, maioria de nós não conseguimos entender por que o meu irmão é dessa maneira. Por que eu tenho que aceitar? Quem realmente está aprendendo dentro da casa espírita não somos nós? Nós que estamos ouvindo uma exposição doutrinária, ou nós que participamos dos estudos dentro da casa espírita, somos nós que estamos aprendendo. Nós não podemos cobrar do nosso companheiro, da nossa companheira, ou daquele que convive no nosso lar. E geralmente é de praxe, sempre quando se ouve uma exposição ou em um curso na casa espírita, o companheiro ou a companheira que está em casa assistindo sua televisão, lendo seu jornal, mexendo no seu telefone. O que nós, por vezes, realizamos? Chegamos em casa e acabamos discutindo com o companheiro e com a companheira, falando que a exposição a qual estava sendo realizada, ou o curso a qual estava sendo passado, era para ele ou para ela. O companheiro está em casa, assistindo sua televisão, lendo seu jornal, não tem nada que ver. Mas nós queremos aplicar para o nosso companheiro, para a nossa companheira, aquilo que nós nem conseguimos aplicar para nós mesmos, pela nossa dificuldade. E nós queremos cobrar daquele que convive do nosso lado. Cabe a nós que estamos aprendendo ter paciência,
termos calma, muito amor com esse companheiro, com essa companheira, para saber lidar com essa situação. Muitos indagam, questionam. Johnny, falar assim é muito simples, mas no dia a dia é muito difícil. Sabemos que no dia a dia pode ser difícil, mas sempre falamos dentro da Casa Espírita, da coleção Fonte Viva mesmo, da nossa ação entre amigos, os livros de harmonização. Em que momento do dia nós aplicamos essa leitura de harmonização? Em que momento do dia nós conseguimos ler um trecho do Evangelho? Ou em que momento do dia, ou em que momento da semana, nós conseguimos ter um momento de poder ler e refletir? Jane, somente no Evangelho no Lar. Quando nós nos reunimos, é o único momento que tem para poder ler algo. Que bom, é um passo. Seria complicado se nós não conseguíssemos nem fazer o Evangelho no Lar. E nada contra quem não faz. O importante é que nós possamos sempre estar lendo, estarmos por dentro, estarmos aquecidos, seja nas obras de Kardec, ou seja nos romances espíritas, a qual também muitas pessoas vêm até a Casa Espírita através dos romances espíritas e ali querem saber se aquele romance espírita é real, é verdadeiro, mas acaba não compreendendo por vezes o conteúdo realmente do que aquela lição está trazendo para a humanidade. Mas queremos saber se é real, se é mentira, se é mito. E por vezes nós chegamos até a Casa Espírita para saber se isso realmente é real. É quando nós chegamos até a Casa Espírita e a Casa Espírita trabalha com a questão moral, disciplina. Nós não queremos as disciplinas, nós não queremos as regras, nós não queremos nada disso. Não quero mais a Casa Espírita, para mim não serve mais. Por quê? Porque eu trabalho com a questão moral, trabalho com a questão da disciplina, prefiro ficar no meu cantinho assim. Respeitamos a todos, mas sabemos que mais cedo ou mais tarde o irmão voltará para a Casa Espírita para poder trabalhar aquela questão que não conseguiu ainda, podemos dizer assim, se melhorar, avançar, evoluir, progredir. Continuando, vivemos em uma época em que prevalece o mais rápido, fácil e divertido, ou seja, a superficialidade, as aparências. Assim, e por falta deste tipo de reflexão, muitos agem impensadamente, não medindo o alcance de suas atitudes e nem se dando conta das coisas ao seu redor. Por vezes, nós queremos o imediato, nós queremos o para ontem. Como para ontem? Estamos com alguma problemática e nós não queremos que essa problemática se cure depois de amanhã, nós queremos hoje. A dor que eu estou sentindo, eu quero que cure agora. Chegamos na Casa Espírita, passamos por um tratamento, passamos pelo atendimento, tomamos o nosso passe, mas não passou a minha dor. Ai que raiva, ai que ódio. Como vai passar a dor se nós continuamos com raiva e com ódio? Como assim? A dor não é física? Aí nós vamos entrar na questão da iluminação e da cura. Pois muitos de nós ainda temos uma visão totalmente diferente da Casa Espírita. Achamos que a Casa Espírita é um lugar de cura. Vamos na Casa Espírita que lá tem a cura, tem o passe e lá funciona. Claro que funciona para aquele irmão que está convidando o outro para ir até a Casa Espírita. Pois esse irmão que está convidando está há algum tempo já na Casa Espírita e pratica a sua fé no momento do trabalho quando é realizado. Se entrega. Sempre falamos quando chegamos na Casa Espírita, deixamos todas as nossas problemáticas lá fora e possamos refletir no que vai ser falado hoje. Mas Johnny, não tem nada que ver com o meu problema. Meu problema é A, vocês estão falando sobre D. Mas alguém na nossa família está passando por essa situação. E se alguém está passando por essa situação na nossa família, nós podemos muito bem auxiliar. Como? Olha, lá na Casa Espírita falaram sobre esse tema, foi bem interessante. Pode aparecer lá.
ouvir uma exposição, tomar um passe, passar por um atendimento fraterno, conversar, se esclarecer. Voltamos à questão. Nós queremos nos esclarecer, nós queremos esse progresso de imediato? Não. Nós queremos que a dor que está conosco neste momento, ela se cure imediatamente, o mais rápido possível. Mas nós não queremos saber o porquê que nós estamos sentindo essas dores, o porquê que está ocorrendo isso conosco. Mas nós queremos de imediato que a dor passe. Necessitamos, portanto, adotar uma constante observação interna e externa para captarmos o real sentido das coisas. Nada existe sem uma razão de ser. Tudo que nos envolve carrega um significado de extrema importância. No entanto, nós temos o hábito de acreditar que somos acima da média e, por isso, não refletimos sobre os problemas e dificuldades, de modo a enfrentá-los verdadeiramente. Nós sempre achamos que nós estamos acima de tudo. A problemática que eu estou passando, nós acabamos não querendo resolver essa problemática. O que nós queremos fazer? Nós queremos passar por cima da problemática. Como? Exemplo a qual nós podemos trazer aqui referente a essa questão das dificuldades, das problemáticas que nós temos e nós queremos deixar de lado. Situação familiar. Muita discussão com os meus irmãos. Vou para casa na praia. Ficar uns dias na praia. A problemática vai embora. Sim, nós vamos para a praia, não vamos estar perto dos irmãos. Mas quando voltarmos, a problemática vai estar lá. Cabe a quem refletir nessa questão? A mim, que estou na casa espírita. A mim, Jânio, mas todos os meus irmãos são contra mim. Não tem como tentar perdoar, auxiliar? Sim. Cabe a mim, pois o que realmente nós estamos aprendendo na casa espírita? As primeiras perguntas a qual nós fizemos no início da exposição. O que realmente nós estamos aprendendo? E esse exemplo ao qual nós trouxemos, por vezes nós voltamos da praia, a problemática continua, ou por vezes os irmãos esqueceram, mas a maioria das vezes a problemática se continua. Nós refletimos enquanto fomos para a praia. Posso perdoar sim, por que eu não vou perdoar os meus irmãos? Mas os irmãos por vezes não querem perdoar. Mas fica com a nossa consciência tranquila e limpa, pois nós perdoamos. E é lógico que se o irmão vir até a nossa casa, nós vamos ter que dar toda a atenção para ele. Mas Johnny, eu ainda tenho que dar atenção para o meu irmão? É complicado. Essa doutrina espírita ensina tudo errado. Não era para ser contra? Não, nós temos que dar atenção, nós temos que perdoar e amar o nosso próximo. Amar o nosso inimigo. Apesar de todos os males que ocorrem. Porque quem está aprendendo somos nós, não é o meu irmão. E muitos de nós vamos encarando essas dificuldades ao longo da nossa encarnação. Mahatma Gandhi, que nasceu no ano de 1869 e acabou desencarnando no ano de 1948, foi um indiano defensor do princípio da não violência como um meio de protesto. E uma certa vez, Mahatma Gandhi disse uma frase que ficou para muitos como uma forma de poder compreender o que Mahatma Gandhi trouxe nessa frase a qual nós vamos trazer, mas muitos acabaram não compreendendo o que Mahatma Gandhi quis trazer com essa frase. E nós vamos trazer aqui. Mahatma Gandhi diz o seguinte: nós temos que ser a mudança. Só isso, Johnny. Só isso. Nós temos que ser a mudança. Não adianta nós brigarmos com os nossos pais, com os nossos filhos, com aqueles que vivem ao nosso redor. A mudança tem que partir de nós. Porque a partir do momento que nós começamos a mudar o nosso jeito de ser no nosso dia a dia, nós vamos ser exemplos. Viu como o Johnny mudou? O jeito que o Johnny era? O Johnny mudou um monte.
Mas sempre tem aquele que quer de forma negativa. Ah, não mudou nada, tá só fingindo. A máscara cai uma hora. Não. O Johnny melhorou. O Johnny foi progredindo. Exemplo do Johnny, assim como pode ser qualquer um de nós. Mas foi evoluindo. Quis mudar. E o que é a mudança? É quando nós vamos, por vezes, em uma discussão e sabemos que não temos por que discutir com aquele irmão. O irmão com a opinião, e vamos ouvir o nosso irmão. Não, Johnny, mas está errado. O que ele está fazendo é errado. Sim, nós sabemos que é errado, mas de nada vai adiantar nós discutirmos com esse irmão. Que nós podemos desejar ao nosso irmão uma boa sorte na sua caminhada. E que o Pai Maior possa estar conduzindo, sendo guiado pelo nosso amado Mestre Jesus. Boa sorte na caminhada. Porque de nada vai adiantar nós queremos discutir. Tu está errado. Isso quando nós implicamos para aquele que convive conosco em uma situação e nós queremos forçar aquele irmão a não fazer algo de errado, piora, porque ele acaba se irritando. Ele acaba ficando brabo e acaba se revoltando contra a nossa pessoa. O que nós conseguimos? Nós conseguimos aí uma briga familiar, uma discussão. Então, quando Mahatma Gandhi nos traz essa questão da mudança, é nós mudarmos. E os outros, Johnny? Tudo tem o seu tempo. Sempre falamos na Casa Espírita. Todos nós vamos ter o nosso tempo. De podermos chegar até a Casa Espírita, de podermos ficar sentado 30 ou 45 minutos assistindo uma exposição. Todos nós vamos ter o nosso tempo, vamos ter o nosso período. Apesar das dificuldades, todos nós vamos ter. E é através da dificuldade que nós vamos aprendendo. Pois imaginamos nós, se fosse tudo de maneira mais tranquila, mais fácil, não iríamos aprender nada se fosse tudo de maneira fácil. Por isso de existir as dificuldades, por isso que Deus nos dá estas provas para que nós possamos compreender para o nosso progresso moral. E quando falamos em progresso moral, falamos também no intelectual, pois nós evoluímos na questão intelectual e paramos na questão moral. Estacionamos. E se nós estamos progredindo, é em marcha lenta. Pois se nós observarmos como está a nossa tecnologia nos dias de hoje, é muito avançada, é muita coisa. Coisas que nós nem imaginamos. E a questão moral ficou estacionada. Basta nós ligarmos a televisão, assistirmos nas redes sociais a quantidade de coisas que ocorrem aonde o ser humano acabou parando e a tecnologia avançou muito. E o homem acaba pensando somente no homem. Tecnologia, a questão moral não, continua no mesmo lugar. O que realmente o homem está aprendendo? O que realmente o homem está levando de grande aprendizado neste plano terreno? Algo positivo, algo negativo? Situações quando nós assistimos, como bem falamos na televisão, nas redes sociais, coisas revoltantes. Que por vezes nós nos irritamos, ficamos chateados com situações que ocorrem. Muitos questionam, mas isso existe? Como é que uma pessoa pode fazer isso? Sim. Estacionou. Parou. Pensa somente em si. Não pensa no próximo. Por isso das dificuldades a qual todos nós encontramos no nosso dia a dia. Uma passagem de Jesus que nós temos aqui. Jesus, diante de um homem paralítico, pergunta-lhe: queres ser curado? E o homem disse que sim, que queria ser curado daquele mal. E nós temos aqui o que Cristo quis dizer com isso. Cristo sabia que a busca por alternativas e consciente desejo da melhoria são fatores fundamentais para uma efetiva reabilitação. Tanto que em diversas outras situações, quando alguém se recuperava, ele dizia: tua fé te curou. Sendo assim, a sua pergunta teve por objetivo levar o paralítico a refletir sobre a importância da própria força de vontade e confiança. Então, quando Jesus
teve essa passagem com o paralítico, e muitos falam sobre a questão da cura, fez o paralítico refletir na sua força de vontade. E a doutrina espírita, quando adentra nessa questão, nos faz refletir sobre essas questões. Como? Por vezes nós achamos que a dificuldade a qual nós estamos passando, meu Deus, é a pior. Mas quando nós observamos o vizinho do lado, está com uma situação muito mais complicada que a nossa. E aí nós nos questionamos, meu Deus, eu achava que a minha situação era complicada, mas a dele é bem pior que a minha. E eu reclamando da minha situação. Isso acontece muito dentro da casa espírita, nos estudos, quando nós estamos estudando. As provas dentro da casa espírita, do colega, aquele que nós não gostamos. Ah, fulano de novo no grupo. Isso acontece muito nos cursos. Ah, fulano de novo do meu lado. Ai, meu Deus do céu. São as provas. São as provas que nós temos que passar. E será que o espírito aprende por vezes? Não. Por vezes não. Fulano de novo, não. Semana que vem eu vou sentar lá na ponta para não pegar. Nos reunimos de novo com aquele mesmo colega. Mas o porquê essa afinidade? E nem é uma afinidade, porque ele é muito chato. Só me incomoda no curso. Será que ele incomoda ou será que nós estamos incomodados? Cabe a nós refletir. Quem realmente está sendo, entre aspas, chato? Nós que não conseguimos compreender ainda. Nós que não aprendemos e não conseguimos aplicar, por vezes, aquilo que nós ouvimos. Nós chegamos na casa espírita só para realizar o trabalho, e por vezes nós não conseguimos refletir nas obras de Kardec, os estudos, em grupo. E quando nós realizamos os grupos de estudo, é um momento que por vezes para alguns pode ser chato, mas é um momento maravilhoso, é um momento de confraternização onde todos vão poder conhecer todos. Como assim, Johnny? Sim, nós vamos poder saber da história daquele irmão, como realmente é. E quando nós nos deparamos e voltamos na situação daquele colega chato no curso, o colega chato no curso tem muitos problemas. E olha como ele lidar com a sua vida. Como se nada tivesse acontecendo, vivendo dia por dia, mais feliz. Sabendo que essas dificuldades são normais. Mas é aquele que está aprendendo, não está aplicando para si. E essas são as situações que ocorrem. Trouxemos o exemplo da casa espírita, mas isso ocorre em qualquer outro lugar da sociedade. Convivência com aqueles que estão ao nosso lado e nós não conseguimos conviver. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é a terceira obra de Allan Kardec, nós temos Sede Perfeitos. E lá no item 4, que traz o subtítulo Os Bons Espíritos, nos traz o seguinte, nos faz refletir sobre a diferença entre os espíritos imperfeitos e os verdadeiros. Aí nós vamos encontrar isso aqui bem no finalzinho desse item 4 dos Bons Espíritas. Traz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele de libertar e sempre consegue quando tem vontade firme. Então, muito esclarecedora essa questão do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, que traz que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E como é que é essa transformação moral, Johnny? Como é que funciona isso? Os nossos vícios, o nosso apego, como o nosso vício, deixando bem claro que a doutrina espírita não é contra as situações a quais nós vamos trazer. Por vezes, nós gostamos de fumar, nós gostamos de beber. São os vícios que nós temos. E aos poucos, quando nós começamos a frequentar a casa espírita, começamos a participar das exposições, dos cursos, e começamos a nos aprofundar, automaticamente os vícios nós vamos largando. Sério, Johnny? Sim. Quando nós, como bem foi dito aqui, temos vontade firme, nós queremos.
Parte muito da nossa vontade tudo isso. Então, quando nós temos a vontade, nós começamos a mudar. Começamos a ter essa melhora. E aí entra essa questão da transformação moral. Nós começamos a mudar. Mas para aquele que está lá fora e nos acompanha e sabe do nosso histórico do passado, continua falando, não, fulano não mudou nada, continua a mesma coisa. Só vai na casa espírita por fachada. Mas o fulano está mudando. Está trabalhando a sua questão moral. Está aprendendo dentro da casa espírita. Alguns de nós ainda encontramos dificuldade, mas tudo vai partir da nossa vontade, da nossa força de vontade, do nosso querer. Eu quero realmente isso para mim? Sim, eu quero mudar. E automaticamente as coisas vão mudando. É a mudança interior que deve ser buscada muito mais que a exterior. Ponto. É a mudança interior, e aqui nós vamos entrar na questão da reforma íntima. É a nossa questão interior, é a nossa reforma íntima, a nossa reforma interior que tem que ser mudada. Mas, Johnny, eu continuo sendo uma pessoa que eu tenho inveja. Ah, que bom, ia me assustar se falasse que não tinha. Todos nós temos a inveja, o orgulho, o egoísmo, temos os nossos momentos de raiva, de ódio, de tristeza, de chatice. Todos nós temos. Se nós não tivéssemos, nós estávamos no planeta errado, no plano errado. Mas nós temos. O que nós aprendemos na casa espírita é que nós não podemos manter essas vibrações. Como manter a vibração? Vibração do ódio, da raiva, o choro, a tristeza, a depressão, a irritação. São momentos que nós temos, mas nós não podemos deixar cair e ficar. Tem o meu momento que eu fico chateado, Johnny, mas eu volto quando eu leio, faço uma leitura de harmonização, eu leio um trecho do Evangelho, volto ao tudo normal. Tranquilo, perfeitamente normal. Porque por vezes nós achamos que o espírita ele não tem esses momentos de tristeza, momentos de ficar chateado, até mesmo de ficar bravo. É lógico que nós aprendemos dentro da casa espírita totalmente ao contrário das situações da qual nós estamos trazendo. Mas tanto o espírita como o não espírita passam por essa situação. Vai depender de como cada um de nós vai saber lidar com essa situação. Outra questão que temos aqui referente à passagem de Jesus. Jesus também disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, versículo 34. E aqui nós vamos trazer o que Jesus quis dizer com essa questão, com essa passagem a qual ele nos trouxe. As mudanças necessárias não deixam de representar um processo trabalhoso, uma cruz que precisamos abraçar todos os dias. Todavia, Jesus deu a entender que, se adotássemos por modelo, certamente não fracassaríamos em nossa empreitada. E segui-lo não significa que necessariamente tenhamos de mudar o caminho, mas, na grande maioria das vezes, apenas o jeito de caminhar. É o jeito que nós vamos caminhar. Nós não precisamos sair falando para todo mundo da casa espírita. Mas como assim, Jânio? A doutrina espírita não tem que ser divulgada? Sim. O trabalho a qual está sendo realizado na noite de hoje está sendo divulgado no Facebook da Associação Espírita Caridade. Está ocorrendo a live onde a exposição está ocorrendo para todo o planeta. Aí vem a pergunta que sempre quem chega na casa espírita, ou o próprio espírita faz. E funciona isso, Johnny? Facebook? Toda essa tecnologia, não tinha falado da tecnologia que avançou, mas não está totalmente contra. Ajuda isso? Sim, ajuda e muito. Pessoas que adentram no Facebook e por vezes irmãos que realizam exposição. A exposição a qual está sendo falada auxiliou um irmão que está lá em outro país, ou em outro estado, numa outra cidade. E comentários se tem, quando se entra no Facebook da Associação Espírita Caridade, comentários de pessoas, olha, a exposição do fulano, do irmão que passou por aí. Eu estava a ponto de tomar uma atitude e fiz uma grande reflexão naquela exposição e mudei totalmente. Estou sempre assistindo a exposição pela live. Então,
Pessoas que por vezes não conseguem vir até a casa espírita podem acompanhar pelo Facebook da Caridade. E são consolados, conseguem levar um pouco de esclarecimento, conseguem compreender algumas coisas. E por vezes temos pessoas que moram do lado da casa espírita, e isso nós não estamos falando do vizinho aqui do lado, ou a nossa vizinha, não. Falamos em geral. Por vezes aquele que mora perto da casa espírita não quer ir na casa espírita. Muito tarde, muito frio. Ficar 45 minutos, 1 hora assistindo uma exposição, eu assisto pelo celular. Não vou assistir no celular também. Vou olhar novela. E mora do lado. E pessoas que necessitam e querem este auxílio têm a dificuldade por morar longe, mas conseguem através do seu smartphone, do seu notebook, do seu PC, do seu computador, assistir pelo Facebook da Caridade uma exposição doutrinária que está sendo e servindo de esclarecimento e consolo para esse irmão ou para essa irmã. Nós temos aqui, lá no Livro dos Médiuns, que é a segunda obra de Allan Kardec, o seguinte: a mediunidade de cura está perfeitamente catalogada, demonstrando-nos que, em todos os casos em que atuamos através da fluidoterapia pela doação fraterna de amor, existe uma participação espiritual, e naqueles com a mediunidade de cura mais ostensiva, esta transmissão fluídica ocorre com mais profusão, quando os benfeitores da vida maior potencializam a aplicação fluídica, especificando o tratamento. Olha que interessante. Quando nós vamos estudar lá no Livro dos Médiuns, e aqui nós vamos falar sobre essa questão da mediunidade, que todos nós somos médiuns, num grau maior ou num grau menor. Alguns ouvem, outros conseguem sentir a presença, e assim outras situações referentes à mediunidade. Mas todos nós, num grau maior ou menor, somos médium. Mas Johnny, falou que todos nós somos médios. Tem como tirar a mediunidade? Não. Nós podemos trabalhar a mediunidade. Sério, Johnny, eu não estou sempre ouvindo voz. Vamos trabalhar. Vamos na casa espírita e vamos começar a trabalhar essa questão mediúnica. A mediunidade. Para podermos saber lidar com essa situação, para depois nós não sermos taxados de loucos, doente. E é tão chato quando nós somos tratados assim. E quando nós estudamos, sabemos que não tem nada disso. É a nossa mediunidade que está aflorando. Lá no capítulo 15 do Livro dos Médiuns, nós temos os médiuns curadores. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar e mesmo por um gesto sem o concurso de qualquer medicação. Quantos de nós já não passamos por essa situação? Estamos com uma dor de cabeça, estamos sentindo uma dor no peito, e quando chegamos e observamos aquela pessoa, num simples olhar, já nos melhoramos. A dor passou. Mas como foi essa? Eu olhei para o fulano e passou a dor. Os médiuns curadores. Aí continuamos. Dir-se-á, sem dúvida, que isto mais não é do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí um importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno sem dificuldade, que reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metodódico. No caso, o que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam se conduzir, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea, e alguns até possuem, sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Existem essas pessoas que são médiuns curadores e por vezes acabam não sabendo que são médiuns curadores, e nós passamos por situações, por vezes, como bem falamos, num olhar, num toque, a dor passar. Nós não sabemos que aquele irmão é médio, e aquele irmão também, por vezes, acaba sabendo que não é médio. O que cabe ao irmão? Trabalhar a sua questão mediúnica, trabalhar a sua mediunidade, e esse médio curador também tem que trabalhar. Por vezes, ocorrem situações que nós observamos na televisão, ou até mesmo na rua, do fulano, que é médium e cura todo mundo.
mas ele cobra para fazer esse trabalho. Acaba exercendo, acaba recebendo essa oportunidade de Deus, da mediunidade, e acaba exercendo de maneira errada. Depois acaba cobrando algo que não foi cobrado, foi dado para realizar esse trabalho, e acaba cobrando do próximo aquilo a qual poderia auxiliar, acaba cobrando e acaba por vezes até prejudicando. E aí, por vezes, as pessoas acabam interpretando de maneira errada a doutrina espírita. Acabam assistindo na televisão, nas redes sociais, algo que não é. E por vezes nós podemos vir até a casa espírita e saber o que realmente é a questão da mediunidade, a questão desse médium curador, existe mesmo? Não tem nada de enrolação? Não vão me enganar? Não, isso tudo ocorre. Mas ainda, irmãos, acabam utilizando para o lado material e acabam, por vezes, estragando o nome de uma instituição e um trabalho que está sendo realizado com muito amor e muito carinho. Isso tudo nós podemos encontrar lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 15. Para nós encerrarmos o nosso trabalho e finalizarmos o nosso tema, iluminação e a cura. Resumindo tudo o que nós falamos. Significado da iluminação. Iluminação, o nosso crescimento, a nossa reforma íntima. Essa é a verdadeira iluminação. É a nossa reforma íntima, o nosso crescimento. Estou vindo na casa espírita, está me fazendo muito bem. Estou aprendendo. Daqui a um tempo eu participo de algum curso na casa espírita, tranquilo. Mas eu sei que não é meu momento, mas daqui a algum tempo eu vou participar. Mas prefiro ficar somente nas palestras. Tranquilo, é um passo dado. A cura. A cura é a nossa vontade de querer melhorar, aproveitar esta oportunidade que o Pai está nos dando. É a nossa vontade de querer melhorar a cura. Deixando de lado o ódio, a raiva, o orgulho, o egoísmo que ainda nós temos, mas irmos deixando de lado, pois nós vamos nos curar. Pois quem cura somos nós mesmos. Quantas situações, se não aconteceu conosco, pode ter acontecido com aqueles que convivem ao nosso redor, de situações de irmos até o médico e estarmos com alguma problemática e o médico não conseguir detectar. O que geralmente amigo ou até o próprio médico, que por vezes tem algum familiar que vai na casa espírita, diz: vai na casa espírita, lá na casa espírita vai resolver esse problema aí. E quando nós vamos na casa espírita, falamos para os trabalhadores da casa o que está acontecendo e vamos frequentando os trabalhos na casa espírita. Passado algum tempo, a problemática a qual tinha, aquela dor a qual nós sentimos, não temos mais. O porquê? Porque nós começamos a refletir, nós começamos a nos esclarecer, nós começamos a compreender que a cura, quem vai se curar somos nós mesmos. Nós é que vamos nos curar refletindo, se esclarecendo, estudando, aplicando no nosso dia a dia coisas boas, coisas positivas. Não aplicar coisas negativas, coisas que ocorrem no dia a dia. Não, vamos aplicar as coisas boas, as coisas positivas, pois sabemos que as coisas negativas vão acabar nos atraindo para uma forma que acabam depois nos prejudicando com a questão da saúde e até mesmo espiritual. Por que eu vou ficar vibrando assim? Não, vou pensar nas coisas positivas, nas coisas boas. Pensar para frente, pensar na minha melhora, na minha reforma íntima. Que possamos continuar então seguindo os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, que a nossa caminhada é muito longa aqui ainda. Nós achamos que a nossa vida é curta, não, ela é bem longa. Temos muito que trabalhar ainda neste plano, no plano da matéria. E é através dos estudos, do nosso esclarecimento, da nossa reforma íntima, que nós vamos conseguir essa iluminação e a nossa cura. O nosso muito obrigado a todos, que possamos todos ter uma ótima semana e que assim seja.